Bom dia, Mayra. Olha, aqui pra mim, acho que funcionou. O tal do Podbean, eu nem converti o seu arquivo, não. Ó, o seu arquivo tá aqui, esse voz 003sd.m4a. Eu abri a página de ajuda do Podbean, perguntando sobre os formatos de arquivos suportados, e o M4A tá aqui, né, dizendo que ele aceita. Então o que eu tentei fazer foi o seguinte: eu criei uma conta para mim, abri a tal da dashboard, aí publicar um episódio. Eu fiz o seguinte: simplesmente peguei o seu arquivo M4A e arrastei para dentro dessa janela. Ele dá essa mensagem de tipo de arquivo não permitido. Eu dei OK e ignorei esse aviso. Ele fez o upload até o final e funcionou. Vou dar um título aqui, ó. Podcast teste da Mayra. Apenas testando a compatibilidade com o Moodle. Tá, já tá lá, podcast da Mayra, conta free, tudo certo, publicar. Ele disse sucesso, episódio publicado. Aí tem o seguinte: se eu vier aqui nos meus episódios, aparece o podcast da Mayra. Ele funciona aqui e eu tenho esse botão compartilhar. Aí a dica para colocar no Moodle é essa aqui, ó. Eu usei o botão compartilhar e vem na função embed, que é o incorporar ao site. Vou pegar essa versão reduzida do podcast, que é mais bonitinha porque eu não coloquei imagem. Vou simplesmente copiar esse código. Dei um Ctrl C aqui para copiar e aí eu vou lá no Moodle. Estou aqui numa página que eu posso editar do Moodle. Vou ativar a edição para configurar a página. Aí eu vou criar uma nova atividade do tipo rótulo. E na edição desse rótulo, o que eu vou fazer é o seguinte: eu vou aqui como se eu fosse inserir um vídeo do YouTube. Inserir, editar, mídia incorporada. É só clicar nessa guia fonte e colar aquele código embed que o Podbean criou. Colei aqui, mandei inserir. Eu notei que deu um erro aqui no Moodle para mim, porque ele não atribuiu um tamanho para o podcast, ele não ocupou um espaço na tela. Mas se você clicar em cima dele, você vai perceber que ele está colocado aqui. Eu cliquei nesse quadradinho branco e arrastei ele para o lado, só para eu definir um tamanho, uma caixa para ser ocupada pelo podcast, mas o conteúdo dele está aqui. Esse foi o problema mais esquisito que eu vi na hora de publicar esse podcast aqui. Mandei salvar e voltar ao curso. Ele joga lá embaixo o podcast da Mayra, vou colocar a visão do aluno. Ó. Ele joga aqui o podcast e o botão de play. Demorou um pouco para carregar, mas para mim funcionou. Vamos ver. Ponto Feeling Psiquice de Guimarães Rosa. Aquilo na noite do nosso teatrinho foi Dior, o estilo espavorido. Ao que sei, que se saiba, ninguém deve ficar encoberto do público, debaixo daquela direto para dizer o surubim, satisfeito, bem eu tinha temido caipora. Bom, aqui funcionou sem precisar mexer no tipo de arquivo. Verifica aí, se eu tiver qualquer dificuldade eu faço para você, ou eu simplesmente te dou esse link que eu já criei. Tá bom? Um abraço, até mais.